Boa noite, galera tricolor. Hoje é segunda-feira, dia 19 de janeiro, véspera de feriado, e a gente vai trazer algumas novidades para vocês. Uma delas é que o elenco se apresentou, voltou a treinar hoje no CT Carlos Castilhos, já se preparando para o jogo de quinta-feira contra o Nova Iguaçu pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Jogo importante, jogo decisivo. O Fluminense está a 3 pontos, está na quarta colocação. Está na quinta colocação e precisa da vitória contra o Nova Iguaçu. Não tem outra alternativa senão a vitória. Se vai com time reserva e com jogadores jovens, não sei. Se vai com uma parte do elenco profissional, também não sei. Isso aí a gente só vai ver no decorrer da semana. Mas cogita-se que o interino vai colocar um time mesclado, tá? Uma parte jogadores titulares, outros jogadores do time reserva, tá? O Fluminense precisa da vitória, depois vai pegar 2 clássicos, então é vencer ou vencer, não tem outra alternativa para o Fluminense. Assunto John Kennedy, sobre a lesão do John Kennedy no jogo contra o Boa Vista, onde ele saiu carregado de muleta, com bota, enfim. Ele não teve uma lesão, tá? Ele teve uma pancada no tornozelo, uma pequena entorse. É dúvida ainda para o jogo contra o Nova Iguaçu, mas ele já se apresentou com o local desinchado e vai fazer tratamento para poder de repente jogar quinta-feira contra o Nova Iguaçu. Contra o Flamengo é praticamente certo que o John Kennedy vai jogar. Contra o Nova Iguaçu é dúvida, tá? Outra dúvida é a volta ou não do atacante Santos Moreno, que também levou uma pancada, ficou ausente do jogo contra o Boa Vista. Resolveram poupar o jogador, porque o gramado era irregular, mas é dúvida também contra o Nova Iguaçu, tá? Gente, notícias vindas de São Paulo, fake news vindo de São Paulo, né? Dia sim, dia não, surge uma notícia lá de São Paulo, dessa vez que o Nino e o Arias estariam acertados com o Palmeiras, né? Só esqueceram de falar com o jogador e com os jogadores e com os clubes também. Uma vez que o Zenit não vai negociar nessa janela o Nino, tá? Já avisou, o Fluminense já está ciente. Então não adianta o Palmeiras soltar notinhas ou jornalistas soltarem fake para ganhar like, porque não tem negócio com o Nino nessa janela. Só no meio do ano, para quem quiser. E outra coisa, o Fluminense tem o direito no contrato de ter o privilégio, a preferência de contratar o Nino. Então, tire o cavalinho da chuva, que vai ser muito difícil do Nino ir para o Palmeiras. Assim como o Arias também. O Arias quer vir para o Fluminense, é sonho dele retornar ao Fluminense, caso ele volte para o Brasil, porque ele não tem vontade de voltar no momento para o Brasil. A princípio ele vai ficar até o meio do ano também, cumprindo o contrato no Wolverhampton. Então, essas especulações são desnecessárias, perda de tempo, nota para enganar o pobre torcedor do Palmeiras, né? E para ganhar like, porque nada disso vai ser real, tá? Nada disso é real. Nino e Arias não vão para Palmeiras, não vão para Flamengo, não vão para Cruzeiro, nem para Fluminense por enquanto. E quando eles por acaso forem negociados, a preferência é do Fluminense, tá bom? Aí estão dizendo que o Palmeiras vai oferecer muito dinheiro, que aí o Fluminense não pode cobrir. Como é que eles sabem que o Fluminense pode ou não cobrir? Como é que eles sabem quanto que o Fluminense tem de dinheiro guardado? E eles vão oferecer o quê? 100 milhões de euros pelo Arias? O Arias é o quê? Um Pelé, um ET? Vai fazer chover lá no estádio do Palmeiras? Ah, pelo amor de Deus, gente, vamos acordar. Acorda pra vida, que é melhor. Valeu? Segundo Gabriel Amaral, jornalista, o Fluminense teria de 12 a 14 milhões de euros para buscar um centroavante de peso, tá? A procura continua, como sempre, muita sondagem, muita procura, muita conversa, muito disse-me-disse, mas até agora nenhum nome vazou para a mídia, tá? O que eu sei, galera, é que essa demora vem deixando nós, torcedores, doentes, angustiados, estressados, inseguros
com a lentidão dessa nojenta diretoria, tá? Vocês lembram do Inestrosa, do Atlético Nacional, atacante que joga pela ponta direita ou esquerda, colombiano, que o Fluminense há tempos atrás tentou contratar e os caras fizeram uma contraproposta, queriam Serna no lugar do Inestrosa e o Fluminense não levou à frente o negócio? Pois é, nessa janela ninguém do Fluminense falou em Inestrosa, né? Ninguém se falou em Inestrosa, e é um bom jogador, esse sim seria um bom jogador para suprir a falta do Arias ali pela direita, tá? Mas ninguém se falou em Inestrosa. Pois é, o Vasco foi lá, atravessou a negociação do Boca Juniors com o Atlético Nacional e fechou com o Atlético Nacional da Colômbia a compra do atacante por 5 milhões de euros. Parece que a diretoria do Vasco é mais profissional que a do Fluminense, né? E tem mais visão de futebol. Sabe aonde tem jogadores bons. Trouxe também um zagueiro, que é bom zagueiro, né? Já jogou até no último jogo. E agora trouxe o Inestrosa. Quer dizer, está se movimentando, está contratando, ao contrário do Fluminense, né? O GE vazou, galera, acredite quem quiser, o suposto salário do nosso diretor-geral, Mário Bittencourt. O salário dele gira em torno, segundo o GE, de 200 mil reais mensais. Um verdadeiro absurdo, né, galera? Por um cara que não tem a mínima capacidade nem de fechar um atacante. Então, é um absurdo o Fluminense pagar 200 mil reais a um dirigente para ele não fazer de modo eficiente o seu trabalho. Isso é um absurdo, isso é um escárnio com o dinheiro do torcedor, tá? Com o dinheiro do sócio torcedor e com o dinheiro dos torcedores que frequentam o estádio e deixam no estádio o dinheiro para esses caras fazerem essas merdas e esses desmandos que eles fazem com o dinheiro tricolor. Por isso que não tem dinheiro para contratar. Por essas e outras que não tem dinheiro para contratar, né? Buscaram o Hulk, sabiam que não iam trazer, né? Buscaram o Savarino, porque sabiam que também não iam trazer, para enganar o torcedor. E hoje até um canal aí, não sei qual deles foi, falou que o Fluminense sondou Daverson e aquele outro que está no Ceará, que era do Botafogo, centroavante também, agora fugiu o nome. Olha que absurdo, gente. E eu não vou te dizer para vocês que eu sou totalmente contra o Daverson não, tá? O Daverson é maluquinho, não sei o que, é bagunceiro de vestiário, não sei o que lá, mas ele mete gol, tá? Seria um bom reserva pro Fluminense. Tanto o Daverson quanto o Veguete, que está saindo do Vasco pro Cerro Porteño. Seria um bom reserva, não jogador de peso para ser titular. Esse seria um bom reserva, tá? Eu acho que o Fluminense tinha que trazer um jogador de peso para pegar a camisa 9, vestir e ser titular, e tinha que trazer um jogador para reserva, um jogador que metesse gol, como o Daverson faz, como meu Deus, o Daverson e esse outro jogador que eu falei agora, que me fugiu agora a memória. Então é isso, o Fluminense tinha que trazer 2 atacantes, um de peso e um meio termo, tá? Para poder fazer o elenco rodar e a gente ter opções no elenco tricolor, já que a gente não tem nenhum. A gente tem Everaldo, John Kennedy e Lelê. Juntando os 3 não dá meio atacante, tá? Então é isso que eu queria falar para vocês, é o recado que eu queria dar. Mais uma vez, não tem nenhuma novidade, nenhum nome para falar para vocês. Eu aqui não vou ficar soltando fake news, tá? Para dizer que o Fluminense está trazendo Lewandowski, Ibrahimovic, não sei quem. Eu não vou fazer isso. Se depender de mim, se vocês estão esperando isso aqui do canal, vocês não vão ver. Para mim ganhar like, eu não vou fazer. Eu vou trazer aquilo que tiver um pouco de fundo de realidade. Então, mentiras eu não vou trazer aqui no canal, tá? Então, não tem nenhum nome sendo divulgado, né, na realidade. E assim que tiver, eu vou trazer para vocês, não tenham dúvida disso, tá? Espero que o Fluminense não demore até o meados
metade do Campeonato Brasileiro para resolver contratar. Quando o time já estiver desclassificado, já tiver tomado umas 3, 4 porradas no começo do Brasileiro, quando tiver eliminado o Carioca, né, e já começar a Libertadores ganhando porrada. Então espero que os dirigentes, esses infelizes, não esperem o Flu, a temporada que esteja acabada para eles contratarem alguém, tá bom? Um abraço a todos, saudações tricolores, estamos juntos. Peço a galera que se inscreva, deixa o like, hype o vídeo e amanhã a gente está aqui de volta para falar de Fluminense. Abraço, galera, saudações.